Exercício 1.12 vai apresentar esse desenho aqui, gente, que eu vou deixar a amostra rapidinho para a gente poder entender o enunciado. Temos esses dois cilindros que estão envolvidos por óleo. Esse cilindro desce, isso faz girar esse eixo que está conectado com aquele outro fluido. Então, vamos lá. No sistema da figura, o corpo cilíndrico de peso G desce com velocidade constante, fazendo o eixo girar. Ele me dá a viscosidade, comprimentos, diâmetros e o peso do corpo. Qual é o momento aplicado por um agente externo ao eixo? É motor ou resistente? Ou seja, tem alguma coisa aqui ajudando ou atrapalhando o movimento de rotação. Então esse cara G desce, isso faz girar, ou seja, ele está girando nesse sentido. Agora tem que verificar se eu preciso de um momento que seja resistente ou potente. Bom, de novo, é uma questão desafiadora em termos de análise. Então, a 1.12, qual que é o segredo? Primeiro, analisar uma vista frontal aqui, uma vista lateral, perdão, desse eixo. Então, você teria um eixozinho aqui, que é onde vai girar a cordinha. Essa cordinha vai descer aqui para baixo e está presa a um cilindro, que eu vou colocar aqui um pouquinho mais abaixo. E esse cilindro está descendo. Nesse eixo pequenininho, de diâmetro D, tem um outro eixo maior, que seria do cilindro, que está conectado com o fluido. E aí moram os problemas, né? A rotação, ela tem que estar para esse sentido aqui mesmo. Nós temos uma tração. Essa tração está atuando aqui também. Nós temos um peso nesse meu cilindro aqui. Ele chamou de G. Agora, como esse cilindro ele está envolvido por um fluido, e o fluido vai se opor ao movimento, existe uma força de cisalhamento que atua aqui no cilindro de baixo, gerando um movimento constante, com uma velocidade, ele diz, de descida, vale 2 metros por segundo, significa que a força resultante é zero nessa análise. Mesma coisa ali. Bom, então isso aqui vai girar com uma tração, só que como existe esse movimento, o fluido vai se opor. Ele vai gerar uma força de cisalhamento. Aqui temos um fluido, né, atuando no cilindro. E lá também temos um fluido atuando aqui ao redor desse cilindro, que vai gerar aquela força de cisalhamento que de alguma forma vai contrabalancear. Enquanto a tração puxa para cá, a outra força de cisalhamento vem para o contrário. Agora existe uma outra força, que eu não sei se ela vai ser potente ou resistente, que vai estar atuando nesse eixo aqui, no menorzinho. Bom, para conseguir descobrir qual é o momento aqui, eu preciso entender melhor essas forças aqui atuando, tanto a tração quanto essa força de cisalhamento. Então vamos lá. Primeiro, essa força de cisalhamento no eixo superior aqui. Vamos chamar isso aqui de FT1, isso aqui seria FT2. A FT1, ela é μ, a área desse diâmetro interno, vezes a variação de velocidade, que seria a velocidade máxima aqui no caso, sobre a espessura. E como existe uma transmissão de forças, e a velocidade desse cara aqui é 2 metros por segundo, nós teríamos que determinar a velocidade dessa rotação, que não é a mesma dessa daqui. Porque o fio desce, né? Esse cara desce com 2 metros por segundo. Então aqui eu tenho uma rotação de 2 metros por segundo nesse eixo pequenininho. Mas e a rotação nesse eixo maior? Eis o problema, que é a velocidade máxima do cara 1.
Então tenho que fazer essa pausa. Eu vou descrever aqui rodas concêntricas, né? Rodas concêntricas. Elas têm a mesma frequência. Frequência ou velocidade angular. Então, o ômega do eixo tem que ser igual ao ômega do cilindro. Cilindro 1. E ômega, gente, ou velocidade é ômega R, né? Então eu posso dizer que a velocidade do eixo dividido pelo seu diâmetro, o raio, tem que ser igual à velocidade do cilindro, velocidade 1, que no caso é a que eu quero descobrir, velocidade máxima 1, dividido pelo raio desse cara 1. Velocidade do eixo é a velocidade 2. O raio do eixo, que tanto faz o raio ou o diâmetro, né, gente? É o Dzinho. O Dzinho, segundo o texto, vale 10 centímetros. Ok? A velocidade máxima me interessa. E o diâmetro interno desse cilindro é o mesmo diâmetro interno de todos os dois cilindros, é 50 centímetros. Percebe, né? Se eu colocar aqui sobre 2, vai cortar, né, gente? Sem muitas complicações aqui. Eu estou adiantando a minha vida. Em vez de raio, pus o diâmetro, mas tudo bem. Então, veja, eu tenho essa simplificação. Vamos chegar a 10 metros por segundo. Essa seria a velocidade lá no cilindro, que é o que eu vou usar agora. Então, retomando a força de cisalhamento no ponto 1, eu tenho a viscosidade do meio, 10 a menos 3. A área seria π di vezes o comprimento, que seria esse L aqui, gente. O L dele deu 2 sobre π. 2 sobre π metros. E isso vezes a velocidade máxima, que é 10, dividido pela espessura. Espessura essa que seria diâmetro externo menos interno sobre 2. Seria 0,1 centímetros. Ok, gente? D2, DE menos D1, DI sobre 2. Olha, nota-se que dá para cancelar esse cara. E aí sobraram só, no caso, o diâmetro DI, que é 50 centímetros. Então, a força de cisalhamento 1 vai dar, aqui vamos só escrever que é 50 centímetros, então você teria 1 10 a menos 3, vezes 50 10 a menos 2, vezes 2, vezes 10, dividido por 0,1 10 a menos 2. Tudo isso vai dar 10 newtons. Essa é a força, então, de cisalhamento no ponto 1. Tudo bem? Bom, agora eu preciso entender aquelas forças no cilindro 2. Como eu disse, força resultante é igual a 0. E quais são as forças atuando nessa história? De força resultante eu tenho o G, que vai para baixo. Contrário a isso, temos a força de cisalhamento 2 e a força de tração, tudo isso igual a 0. Me interessa de fato a tração, para conseguir entender as coisas lá naquele eixo. Eu tenho o peso desse corpo é 50 newtons, o Gzão aí. Isso vai ser igual força de cisalhamento no cara 2. São as mesmas descrições, gente. Porém, a única diferença é a velocidade máxima, que agora eu vou chamar de 2. Pela espessura, menos, não mais, tração. Então, a velocidade de descida 2, nós temos a espessura, é a mesma que a gente calculou. A área também é a mesma, visto que os cilindros têm as mesmas características, DI. Então, daria para calcular essa força. π vezes o DI, 50 centímetros, vezes o L, que é 2 sobre π. Agora a velocidade, que é 2, e 0,1 10 a menos 2.
ok? Essa força, então, vai dar 2 newtons, gente, se a gente fizer a continha, porque o que eu fiz aqui, qual que foi a diferença? Em vez de pôr 10, eu vou pôr 0,2, né? Isso aqui vai dar 2 newtons. Portanto, a tração vale 48 newtons. Ok? Bom, gente, feito isso, só para... ficou meio sem explicação essa área aí, né? A área aí que eu estou me informando, ela é 2π RI vezes L. Portanto, essa área aí, ela é π DI vezes L, onde L ele forneceu. É 2 sobre π. Agora que nós temos as forças que estão atuando, tração e força de acionamento, vamos calcular os momentos. O momento primeiro da tração. Essa tração vai estar atuando numa distânciazinha Dzinho sobre 2. Seria tração vezes D sobre 2. Esse seria o momento ali no ponto do eixo. O Dzinho sobre 2, Dzinho vale 10, então seria 5 centímetros. 48 vezes 5, 10 a menos 2. Então, 48 vezes 5, 10 a menos 2, isso vai dar 2,4 Newton vezes metro. Tá, achamos o torque então desse tração. Vamos deixar o torque agora, momento da força de cisalhamento número 1. É a força de cisalhamento vezes um braço de alavanca, que é o diâmetro I sobre 2. Que nós vimos lá, o diâmetro I vale 50 centímetros. Então seria 10 vezes 25, 10 a menos 2. Então, arranca um zero, 2,5, né? Momento da força de cisalhamento 1, 2,5 Nm. Significa, gente, que essa força de tração ela não está suficiente para conseguir executar essa rotação. Aquele momento extra necessário tem que ser potente. Por isso a pergunta dele, né? É motor ou resistente? É motor. Qual é o momento aplicado pelo agente externo no eixo? Esse momento, que ele chama de emão aqui, do agente externo tem que ser 0,1 Newton vezes metro, e é motor, visto que eu tenho que suplementar a tração que executa a força para baixo, para que isso de fato desça. A resistência do fluido está grande. Tem esse valor aqui que nasce da comparação do momento da tração com o momento da força de cisalhamento do fluido lá em cima. Creio que tenha ficado claro, perdão minha voz, gente, essa resposta do Brunetti, onde demanda essa análise detalhada, né, bem sorrateira. Tem que analisar um ponto, depois outro, tentar juntar os dois para ver qual é o saldo final de torque que é preciso, se é positivo ou negativo. É uma questão bem difícil. Nós passamos agora para a última de torque, que é 1.3, nós vamos ver já já como vai finalizar esse assunto, para depois retomarmos conteúdos um pouco mais condizentes com o caminhar da nossa matéria. Valeu, pessoal!